programa É Seu Direito Saber. Meu nome é Benilton Freitas, mas pode me chamar de Nilton Freitas sem problema nenhum. É o nome que você quiser escolher aí, contanto que você não exagere. Estamos aqui nesse momento ao vivo, onde você pode mandar a sua pergunta. Aqui do meu lado está a Gisele Santos, como ela mesma se declara nos seus posts, na maioria dos seus posts, né? Ativista da causa em favor à vida, aí, juntamente com a questão do câncer. E vai ter bastante pergunta, ela não tem medo de responder, né? Então, estamos aqui à sua inteira disposição para responder todas as perguntas que forem possíveis aí no que diz respeito a esse tema, ok? Nós já estamos aqui com a nossa live ativa, vou ficar verificando as perguntas, monitorando as perguntas. Gisele, seja bem-vinda. É um prazer conhecê-la pessoalmente. Né? Para quem acha que o pessoal da internet se conhece, sai todo dia, bate papo, não é bem por aí não. A gente se conhece, se admira, torce pelo sucesso do outro, mas às vezes leva um tempinho para a gente se ver, né? É verdade, Benilton, e o prazer é todo meu. Por a gente estar conseguindo finalmente realizar esse projeto que legal. Eu acredito, sempre acreditei e defendo que a informação é o melhor caminho. Então agora a gente tem aí uma parceria, mais um canal para a informação dos pacientes, né? E a gente pretende abranger o máximo de informações possíveis que possam esclarecer e ajudar o paciente a tomar suas decisões. Legal. Da melhor forma possível. E eu te agradeço pela oportunidade, pela confiança em nosso grupo. Eu agradeço a você por você ser quem você é, levar realmente a coisa com seriedade. Porque a gente tem um pouco de facilidade na questão de pesquisar, né? Então, tipo, dá uma meia horinha aí, a gente descobre algumas coisinhas. A gente viu que você leva o trabalho muito a sério. Né? Logo quando teve aquele boom e todo mundo, aquele alvoroço, é congresso, é isso, aquilo outro. Mas a gente percebe que quem realmente está levando a coisa a sério leva até o final. E muitos dos grandes ou teóricos nomes, né, na luta em favor do câncer meio que deu uma silenciada. Não queremos aqui desmerecer ninguém, não é essa a ideia, mas um dos motivos pelo qual eu te procurei foi por isso, porque via seriedade no seu trabalho. A vida não cessa, não é, Benilton? Sim. Nós tivemos um problema muito grande o ano passado, que foi a cassação das liminares, né? Muita gente, infelizmente, veio a falecer por causa dessa cassação, por causa da insensibilidade do judiciário, essa é a verdade, porque a fosfetanolamina não é tóxica. Não faz mal nenhum, né? Antes de eu falar da fosfetanolamina, eu quero esclarecer uma coisa. Esclareça. Eu não sou ativista da fosfetanolamina. Eu sou ativista da vida, da qualidade de vida, do não sofrimento dos pacientes, ou pelo menos da amenização desse sofrimento. Então, o que existia para que isso acontecesse? A fosfetanolamina produzida na USP, São Carlos. Certo. E é um custo muito baixo. Na verdade, ela era doada pelo professor Gilberto. A ideia é que ela saísse ao custo de 10 centavos, né? Esse era o sonho dele. Não, o sonho dele é que seja distribuída pelo SUS, gratuitamente. Gratuitamente. E é aí que gerou-se todo o problema, no meu ponto de vista. Sim, sim. Entre pagar 65 mil num procedimento... que não vai te ajudar. Exatamente. E pagar 10 centavos... em algo que não vai te fazer mal nenhum. Não, você nem vai pagar 10 centavos. Né? É verdade. Você vai passar no postinho de saúde e vai pegar. E vai pegar. Ele não quer. Na época eu assisti muita coisa, e você que tem muito mais profundidade no assunto, a luta toda dele é essa. Ainda não acabou. Não acabou. Mas cessou o assunto? Como é que tá? Não, o que aconteceu é assim, o professor Gilberto, ele lutou muito para que acontecesse. Aconteceu, nós conseguimos. E eu não vou desmerecer outros grupos, não. Não só o meu grupo, mas também o pessoal da Bernadette Sioff, que é uma grande ativista da fosfetanolamina. Certo. O Diego Rodrigues, com as suas grandes mobilizações, também é um grande ativista da fosfetanolamina, eu não vou desmerecer. Sim. E o meu grupo, que sempre foi ativista pela vida, que viu na fosfetanolamina essa chance de vida para os pacientes. Entendi. Bem-vinda, Deise Magalhães. Grande até Deise. Nossa amiga, né? Muito amiga, Deise é nossa amiga. Graças a você, virou nossa amiga também. Minha amiga no Face já apareceu aqui. Deise, ajuda, vamos compartilhar.
Porque a ideia, isso é uma ação social, né? A ideia é que todo mundo saiba. E às vezes, nós aqui, junto com toda a mídia, todas as pessoas de bem, tanto de Cotia como fora, nós conseguimos mandar toda a turma de ginastas para o México. Inclusive, muito obrigado, tá? Imagina. Muito obrigado, Imagina. saúde muito. E voltaram com ouro, com prata, com bronze. Que maravilha, a gente precisa. Garotas olímpicas. Então, assim, o resultado foi positivíssimo. Né? E aí eu tenho que agradecer ao grupo. Obrigada, grupo, pelos compartilhamentos, pela colaboração. Que às vezes você não tem o recurso, mas você tem um poder muito grande que é a influência. Quando você pega um post do grupo, é seu direito de saber, e você não tem recurso às vezes para fazer aquela doação, mas você diz, gente, vamos ajudar, é uma causa, é uma vida. Se você não pode colaborar financeiramente, compartilhe. Exatamente, e foi o que aconteceu. E aí a gente vai achar quem tem. Exatamente, foi o que aconteceu. Teve pessoas que disseram, olha, eu estou fazendo a doação, fazendo ajuda, mas não quero que meu nome apareça, entendeu? Por isso que eu fiz aquele post. Exatamente. Você disse que gostou sobre a ação de compartilhar. Exatamente. Porque se a gente compartilha, a coisa ela ganha força. Por exemplo, agora quando a gente está batendo papo, estou monitorando aqui, então a gente tem alguns parceiros, então a gente vai compartilhando, vai divulgando, vai conversando e vai torcendo para que isso tome uma promoção. Vitor Silva, grande amigo. Vitor Silva é irmão. Irmão. Ele é muito gentil. O primeiro contato que eu tive com que você lá atrás me indicou, eu acho que foi uma arte para ele mandar para mim. Muito gentil, muito prestativo. E é isso que é legal. É uma causa, ninguém está a escape de ter, seja câncer, seja qualquer outro tipo de enfermidade. Então a gente tem que, enquanto vida e saúde tivermos, vamos tentar fazer o nosso melhor, né? E uma frase que você citou nas conversas, entre uma das várias conversas que nós tivemos, né, Benilton? A nossa vida tem que valer a pena. A gente tem que passar por aqui e deixar um legado, deixar alguma coisa. Exatamente. Mas alguma coisa que possa transcender o tempo, não coisas que a terra levam. E as nossas ações, o nosso amor pelo próximo, isso passa para filho, isso passa para neto, isso vai de geração em geração. E a gente fazendo a nossa parte, a gente quer tanto que o mundo melhore, que as pessoas melhorem, não é mesmo? Mas se a gente não melhora, se a gente não faz, se a gente não começa essa mudança por nós mesmos, como é que a gente pode cobrar dos outros? É verdade. Amanhã pode ser eu do outro lado precisando. Então, quando eu faço pelos outros, eu penso que eu estou fazendo por mim. Porque eu não estou livre. É verdade. Ninguém está livre. Não é? Com toda certeza. Então, tudo tá curtindo, tá compartilhando. Ei, que bom. Me conta, porque a história Você falou ela que deu uma esfriada. O que aconteceu? A impressão que eu tive, porque como eu não estou dentro da causa, eu faço algumas outras coisas, mas assim, eu sempre estive aberto, eu sempre procurei ter uma parceria sobre isso, porque a gente sabe que um dos grandes problemas quando a pessoa recebe a notícia é como está a saúde dela além da enfermidade. Porque muita gente acaba descansando mais cedo, partindo dessa vida mais cedo, eu acredito que é justamente por conta disso. Da falta do conhecimento, de não poder fazer uma alimentação adequada, de não ter um cuidado adequado, entendeu? Até o emocional também tem que ser adequado nesse momento difícil, e aí muita gente acaba tendo prejuízo maior. Sim, e também a falta... Eu vou entrar já, quando a gente for falar de tratamentos convencionais, certo. Eu vou falar a respeito disso, sim. Mas só respondendo, parece que o movimento esfriou. O que acontece? Depois de toda aquela luta, até a aprovação da lei, todo mundo estava muito crente que com a lei aprovada, o sonho do professor Gilberto ia se realizar com facilidade. Uhum. Porque parecia que o pior nós já tínhamos passado. passado. E a gente comemorou muito quando a lei foi aprovada. Mas caiu onde de novo? No Poder Judiciário. No Supremo Tribunal Federal. Que, segundo dizem o Rui Barbosa, né, é o poder que mais falta à nação. Né? E o que acontece? É o que eu sempre falei. O político, ele precisa de voto. Sim. Então, se nós fizermos uma pressão política em cima de um deputado, de um senador, de um presidente, é óbvio que a gente consegue o que a gente quer. O Supremo não depende de voto.
Exatamente. Nós podemos nos manifestar, colocar faixa, acampar em frente ao Supremo, não vai acontecer nada. Exatamente. O Supremo precisa de provas. Fatos, né? Fatos e provas. Infelizmente, esse teste no ICESP prejudicou muito a causa da Fóssil. Quando chegou no Supremo Tribunal e parou e nada mais acontecia, nós tivemos esperança nos testes clínicos. Bom, os testes vão provar que a Fóssil realmente não faz mal, porque, Benilton, você sabe que eu falo e eu vou falar. Não, assim, vamos deixar claro uma coisa. O Conexão na cidade, juntamente com o projeto, que é um projeto fantástico, que já está... tem muito mais tempo que o próprio Conexão, nesse nome Conexão, né? Nós tínhamos outras nomenclaturas. A gente se reserva o direito de não ofender ninguém, mas também não ficar em cima do muro. Como um ativista, você tem um lado, e o seu lado você deixou claro que é em favor da vida. Claro que nesse meio caminho tem algumas coisas que infelizmente precisam ser ditas. Então, por favor, aqui você não vai ser vetada, tá? Não, eu vou ser muito respeitosa, mas eu vou dizer a verdade, foi realmente o que aconteceu. Só segura um pouquinho. Jânio Mesquita, boa noite, tá dando boa noite para você. A Deise Magalhães, a Marli Cardoso, Márcia Silva, olha, estamos juntas nessa luta, boa noite. O doutor Júnior Dabu, né, ele está nos assistindo diretamente da Austrália. Teve a live dele semana passada. Eu indico que todos vejam, porque eu aprendi coisas que em 2 anos eu não sabia, viu, gente? Tá na página. Rio de Janeiro, Vitor Silva. Gente, fala de onde vocês estão aí, é muito legal, que a gente vai podendo aí comunicar. Vai lá. Então, quando chegou no STF, algumas tentativas de manifestação foram feitas. Todas em vão. O que aconteceu? Houve um empate técnico na votação da liberação da lei. Quem desempatava na época, eu vou citar, era o presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Eu conheço o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conheço de dentro. E eu sei que um juiz, ele tem que basear o seu voto, ele tem fontes. A fonte é a lei, existem os costumes, são 5 fontes do direito. Jamais Folha de São Paulo. Jamais um programa que passa aos domingos à noite com a opinião de um certo médico que não tem uma pesquisa publicada. Que tem nome de remédio. É isso aí. Inclusive tem uma clínica oncológica. Um dos motivos pelo qual ele fingiu se retratar, né? Se eu estivesse no meu programa, eu diria nomes, sim, eu não tenho medo. Mas eu não posso fazer isso, eu estou na sua casa. De jeito nenhum, mas você está no seu programa. É seu direito de saber. Posso falar? Mas o programa é esse, programa é o programa. Então você tem a liberdade, ué. Senhor Drauzio Varela. Eu não sei como um ministro se baseia num voto de um dono de uma clínica oncológica que não tem um artigo, ele não sabe o que é fosfetanolamina. Ele não sabe o que a mulher, se é que ele tem esposa, não sei, dá pro bebê dele mamar. O que ele disse, caso ele tenha esposa e filhos, é que os seus filhos foram amamentados com veneno. Porque é isso, a fosfetanolamina. Está presente no leite materno. Ele mamou veneno. Não tem como não pensar que não tem nenhum interesse por trás disso. Me perdoem. Porque eu acho que, para qualquer opinião que você vai dar, ainda mais se tratando de um assunto tão sério contra o câncer, você, no mínimo, tem que se informar. Tem que procurar saber do que se trata. E não simplesmente porque vai aparecer num programa de domingo com muita audiência, brincando de estrelinha, tratar a coisa como se fosse brincadeira. Não é brincadeira. Esquecendo que por trás existem vidas, né? Que com toda certeza serão prejudicadas. Muita gente deixou de acreditar na Fóssil. Muita gente. Por causa dele e por causa daquela emissora. Sim. Que eu deixei de assistir desde aquele dia. Eu não assisto faz um tempinho. Mas aí o que aconteceu? Quando caiu no judiciário, a luta ainda estava forte. Só que muitos ativistas acreditaram que a mesma pressão que era feita junto aos políticos funcionaria no Supremo. E eu avisando, gente, não é assim que funciona. Gente, no judiciário não adianta, eles não precisam do nosso voto. Entendam, eles não precisam de nós. E detalhe, judiciário não se dobra à pressão emocional. Ele se dobra à lei, à prova. E ainda tendo que se dobrar, o ministro Lewandowski baseou seu voto numa matéria jornalística paga, nós sabemos por quem, e num programa dominical que não tem credibilidade nenhuma para mim.
E aí a situação no Supremo congelou, parou. Eles estão votando coisas que não estão salvando a vida de ninguém. E um assunto tão sério como esse está lá parado, engavetado. A impressão que eu tenho é que não interessa. Isso dá uma desanimada, né, Newton? Mas eu particularmente posso dizer assim, os fatos, né, falam por si só. Nós sabemos que a indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais ganha dinheiro com a necessidade alheia. Se não, a que mais ganha, né? Aí, por outro lado, você tem um remédio que vai destruir do mundo esse poder de enriquecimento. E existe muito lobby da indústria farmacêutica dentro das clínicas, dentro dos hospitais, dentro das prefeituras, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Dentro do Congresso, dentro certo? dos ministérios. Logo, é muito simples. Pensa assim, você está ganhando bilhões e agora aparece imagina você como empresário da indústria farmacêutica, está ganhando bilhões com a questão do câncer e aparece agora alguém querendo distribuir isso de graça. Em alguns lugares você manda matar. Já aconteceu. Entendeu? Você manda matar, em outros vão pressionar. O professor, desculpa te interromper. Fica à vontade. É só para não esquecer que eu tô com a memória meio... O professor Gilberto, só não aconteceu nada com ele, porque ele tem a proteção de... Eu não vou dizer milhares não, porque ele já é conhecido no mundo inteiro. Ele tem a proteção de milhões de ativistas. Se ele sofrer um arranhãozinho no pé, milhares vão denunciar. Entendeu? Entendi. E esses poderosos sabem disso. Entendi. Então, assim, não adianta a gente querer dizer assim, não, tudo bem, você não tem a declaração oficial de determinadas pessoas dizendo assim, não, nós não queremos que passe ou que seja aprovado ou teste, etc., porque nós vamos perder dinheiro. Ninguém vai dizer isso. Então você, seja paciente, seja familiar de paciente, seja alguém que não tem nada, e às vezes tomar partido sem necessidade, pense o seguinte, em primeiro lugar está a vida, certo? Então na luta pela vida, você precisa se posicionar muitas vezes, e não necessariamente você tem que sair por aí quebrando as coisas. Você pode usar a sua inteligência. Então hoje você precisa o quê? Vamos estar do lado da vida? Vamos. Existem quantas ações em relação à fosfetanolamina? Vamos, mas peraí. Estamos falando de um remédio, de um medicamento, que agora no Brasil não pode ser chamado de medicamento, suplemento. Mas pensa uma coisa, qual deles está fazendo bem e qual não está fazendo? Porque muita gente se aproveitou com isso depois. Sim. Aí você tem a indústria das liminares, né? Você tem a indústria das liminares, porque liminar não é barata. Se fosse assim, todo mundo fazia. Entendeu? Aí você tem outras e outras indústrias em cima da desgraça alheia. Então é muito mais em conta... Sem contar as falsificações, né? E as coisas que ocorrem por trás dos bastidores que ninguém sabe. Ok. Que coisa, né? Que coisa, que coisa. Então, falando dos tratamentos convencionais, começando por aí. O paciente descobre um câncer, ele nunca ouviu falar em tratamento alternativo, em dieta, em terapeuta ortomolecular, em naturopatia. Ele está vivendo a vidinha dele como ele sempre viveu. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um colega, o Eladio Amorim, ele é terapeuta ortomolecular. Ele me disse uma coisa muito interessante, falei, vou até usar no programa. Primeira coisa, a vida que você levou até hoje te deu um câncer. É a primeira coisa que você tem que pensar. Então é óbvio que você tem que mudar esse estilo de vida. Isso é fato. Antes de defender qualquer fósforo, eu defendo que todo paciente que descobre que tem um câncer procure urgentemente um terapeuta ortomolecular, um nutrólogo, ou, se tiver no seu país, um naturopata. Por quê? Eu converso muito com os pacientes, Benilton, é inacreditável. O paciente pergunta para o médico dele, doutor, e quanto à minha alimentação? Tem alguma restrição? Não, pode comer de tudo. Não, é bem assim. Ele atravessa a rua, ele para numa lanchonete e pede aqueles... Aquela comida rápida? Aquele lanche... Aquele veneno? Que alimenta a célula cancerígena, que é uma maravilha. Que de nutriente não tem nada. Aliás, eles não falam nada sobre nutrição. E o que acontece? O que eu sempre alerto. Gente, não existe fosfoetanolamina, seja de que marca for, que cure o câncer. Isso não existe.
O que cura o câncer é uma série de fatores que, junto com a fosfetanolamina, vai agir contra essa célula cancerígena e acabar com ela. Que fatores são esses? Você tem que controlar o seu estresse em primeiro lugar, o que é muito difícil para um paciente oncológico. É muito difícil, porque conversando com os pacientes, Benilton, nesse tempo todo, a gente já tem uma ideia do que passa pela cabeça deles, sabe? Não são boas coisas, infelizmente. Alguns são alto astral, por quê? Porque a família ajuda, porque tem alguém para colocar para cima. Eu tenho no grupo paciente que simplesmente a família despreza. Eles não expõem isso, mas... E isso não é uma coisa, nossa, aconteceu com uma única pessoa, não. Isso é muito recorrente, é mais recorrente do que a gente imagina. E como ninguém talvez não tenha feito uma pesquisa nesse ponto, se brincar é bem parecido com agressão, a violência à mulher. Entendeu? Porque, tá doente, vai morrer mesmo, então, né, joga de canto. Parece até que as pessoas pensam que o câncer é contagioso. Uhum. Eu soube da história de uma ativista, eu não acreditei. Ela foi até a casa dessa ativista. Primeiro ela sumiu por um bom tempo, era amiga, amicíssima, confidente. Ela sumiu por muito, muito, muito tempo. Até que um dia ela resolveu visitar essa ativista. Ela não tomou um café na casa da ativista. Ela não pegou na mão da ativista, ela não deu um beijo na ativista. Uhum. Ela se afastou. Eu não sei, as pessoas sabem que não pega, mas eu acho que é uma coisa mais psicológica e mais ligada à crença. Cultura. Se eu estiver perto psicologicamente, entendeu? E aí eu vou acabar desenvolvendo. Porque também existe aquela crença, né, de que se você está num ambiente negativo, você acaba levando a negatividade. A pessoa traduz isso também como doença, acha que em algum momento vai ficar doente por conta disso. É a questão também da ignorância, do excesso, né? E isso é muito cultural. A depender de como foi sua formação, você acaba criando essas situações. Para você ter ideia, a gente deu por muito tempo, gostaria até pelo menos esse ano fazer né? Que é o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Eu já tive a infelicidade de ver uma pessoa, nos últimos momentos de vida, toda a família já sabia que a pessoa estava morrendo, porque o sangue estava saindo pelos poros, né? E decidiram que não me iam contar para a mãe. E todo mundo ali falando, conversando com ela falando com todo mundo, ainda, né, com a esperança, e todo mundo sabendo que ela ia morrer. E daquele dia para frente eu disse assim, olha, tudo que eu puder fazer, de alguma forma, para contribuir com a qualidade de vida das pessoas, eu vou fazer. Isso tem aí uns 9 anos, 10 anos por aí. Então, assim, é importante que a gente faça alguma coisa. É importante que a gente informe. Uma das coisas que eu falo é assim, olha, o grupo, né, juntando com todas as ações que você tem, já passa de 100 mil, né? Juntando com todos os grupos, as ações e tal. Os grupos e as páginas. A gente precisa chegar a 1 milhão, a gente precisa ir mais longe. Por quê? Porque no momento que você curte e compartilha uma coisa, boa parte dos seus amigos vão saber disso. Pelo menos 10% desse total. E aí você espalha isso. Tem uma campanha, inclusive, que você postou no Conexão, de um jovem que precisa da nossa ajuda. Às vezes você não tem um valor financeiro. É o William. Né? Mas você pode curtir. Curtir não é que você está curtindo porque ele está doente. Porque o curtir é meio estranho, né? Algumas vezes. Você está curtindo a iniciativa, a atitude e está compartilhando porque isso precisa ser colocado. Mas uma coisa que eu gostaria de reforçar, por exemplo, às vezes eu vejo assim, 200 curtidas e 5 compartilhamentos. Uhum. Que bom que vocês curtiram. Muito obrigada. Mas eu preciso que a informação se espalhe. Nós precisamos nos unir para ensinar as pessoas que essa ideia de ter muita curtida não significa que você vende uma ideia. Quando você curte, comenta e compartilha, você vende uma ideia. Aí sim, entendeu? Você está completamente concordando com isso. Entendeu? Curta, comente e compartilha. Né? A Daisy fez um comentário agora há pouco, né? Que muitos advogados anjo, né, têm ganhado. Não é o trabalho dele. Mas pensa que você enquanto paciente ou familiar de paciente, existem outras opções. Que se botar na ponta do lápis é mais em conta, né? O problema não é ganhar dinheiro com isso. O problema, para mim, que não tem nada a ver com a vida desses anjos e com as suas profissões e o que fazem da vida. Uhum. Estudou para isso, cobre quanto quiser. Agora dizer
que a única fosfo verdadeira é aquela que ele cobra para entrar com liminar, você vai me desculpar. Fosfo verdadeira é aquela que sai do peito da tua mãe. Começou por aí. Pronto. É aquele jeitinho que eu te falei. Eu sou meiga. Tá tudo certo. Eu sou meiga. Então, assim, eu não aguento, é a mentira. Exatamente. E qual é a função desse programa? É informar, mas informar com a verdade. Por que dizer, tá bom, o paciente tem o direito de entrar com liminar? Tem. De acreditar só naquela força? Claro que tem. Eu apoio o direito. Paga lá o seu dinheiro pro advogado, para que advogado você quiser, entra com a sua liminar, aguarde uma semana, um ano, ou não do juiz, você tem todo esse direito. Mas até lá, eu não admito que ninguém diga que um suplemento não ajuda, que um suplemento é farinha, que um suplemento não tira dor. Isso eu não aceito. Porque o que os suplementos vêm, isso antes das liminares, já com cálcio e AP de Hans Sniper, que nasceu e pesquisou a sintetização da fosfetanolamina, de Edgar Althaus, de 1936. O professor Gilberto, acho que era um bebezinho. Então, para quem não sabe, o professor Gilberto, ele se debruçou em Althaus, em Napier, em Cheboulier. Então, assim, se existe um pai da fosfo, o nome dele é Hans Napier, que foi o primeiro a sintetizar a fosfetanolamina. Antes do professor Gilberto aparecer, já existiam pesquisas de Hans Napier apontando que a fosfetanolamina era benéfica para pessoas que tinham câncer. O que o professor Gilberto fez, ele deve ser muito louvado por isso, são duas coisas. Propagam uma, que ele conseguiu chegar numa pureza e realmente essa fosfetanolamina que era produzida na USP é diferente da do Hans Napier, que é o famoso cálcio AEP. Se você tomar o cálcio AEP sozinho, ele não vai fazer nada. Se você tomasse a fosfetanolamina da USP, que foi a que o professor Gilberto desenvolveu, essa síntese, e isso eu vi com os meus olhos, ninguém me contou, não precisava de suplemento nenhum. Eram 3 cápsulas ao dia com uma colher de azeite e acabou-se. Relatos e mais relatos e mais relatos, não gostam que eu fale isso, mas vou falar. De melhora de qualidade de vida e cura, sim. Nós vimos cura com a fosfetanolamina da USP, sim. E se não melhorasse, o sírio-libanês, as receitas estão espalhadas em muitos grupos. No meu grupo tem um álbum de receita. O sírio-libanês não estaria pedindo e indicando pacientes para o professor Gilberto indicar fosfetanolamina. E o que o sírio fazia? E eu sou totalmente responsável pelo que falo. Se quiserem processar alguém, me processem, ok? O que o sírio fazia? Ganhava bastante o seu dinheirinho com os convencionais. Quando não tinha mais o que fazer, mandava o paciente terminal para o professor Gilberto. Eu vi paciente terminal, ninguém me contou. Eu acompanhei paciente terminal que tomou a fosfo do professor Gilberto feita pelas mãos do professor Salvador, andando, dirigindo o carro. Não foi um, não foi 2. E o que aconteceu? A Anvisa denunciou a USP. E a USP parou de produzir. Como era a produção na USP? Ela era... meio artesanal, vamos dizer assim, né? Era artesanal. O professor Salvador, ele falava com as cápsulas. Sabia? Não. Eu visitei o professor Salvador e ele falava. Quando ele fazia o encapsulamento, ele falava, olha, leve esperança para a pessoa que vai tomar essa fosfetanolamina. Você tire as dores da criança que vai tomar essa cápsula. Uhum. Eu gosto muito do professor Salvador, sabe? Ele é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente... Desculpa, o professor Salvador foi aquele que se ajoelhou lá na Câmara? Não. Esse é o doutor Renato Meneghello. O professor Salvador, ele quase não aparece. Geralmente, se você assiste um seminário da fosfetanolamina hoje, você vai ver o professor Gilberto, que você já deve conhecer. Sim. O doutor Dorvanei Maria, que é o cientista, eu costumo dizer que é o cientista da fosfo. Certo. Porque ele é o responsável por todos os artigos. E o professor Salvador, ele é bem grande, bem alto, bem forte. Cabelo bem liso, ele parece mexicano. Mas a simplicidade dele é tanta que ele fica escondidinho, entendeu? Uhum. Mas eu digo que as mãos dele
são abençoadas. E aí onde começou a divisão? Essa produção foi para a PDT Pharma. Isso, inclusive a Márcia fazendo um comentário aqui, né? Que dizer que a verdadeira só da PDT Pharma é fazer o paciente oncológico de bobo. Né? Então, é onde eu falo para você que eu não admito mentiras. E assim, eu tenho um grupo enorme, mas eu acho que eu tenho um grupo maior de pessoas que me odeiam. Porque eu falo a verdade. Entendeu? Uhum. O que acontece com a fosfetanolamina da PDT? Por exemplo, você tem a sua casa, você está acostumado há 20 anos a fazer uma panela de arroz para 6 pessoas. Você faz aquilo de olhos fechados. Como o professor Gilberto e o professor Salvador faziam na USP. De repente, você começa a fazer isso para 200 mil pessoas. Em outro fogão, em outra panela, que não é sua casa, uma panela enorme. Você acha que você vai acertar no primeiro dia? Muda o sabor. Muda o sabor, muda a textura. Queima algumas vezes. Queima o fundo. Exatamente. Então, você precisa de um tempo para aprender, se adequar ao novo ambiente, ao novo fogão, à nova panela. Uhum. Não é mudar de lugar, começar a fabricar e dar para as pessoas. Quando eu critico a fosfetanolamina da PDT, as pessoas que defendem o professor Gilberto levam isso para o lado pessoal, como se eu estivesse criticando o professor Gilberto. Jamais. Como eu falei, a segunda grande coisa que ele fez, e poucas pessoas citam, foi trazer ao conhecimento do brasileiro que essa possibilidade existe com a fosfetanolamina. Ninguém teve coragem de fazer isso. Eu soube que a fosfetanolamina, a substância, não só a dele, ajuda milhares de pessoas. O cálcio EAP já ajudava antes da gente saber disso pelo professor Gilberto. Terapeutas já trabalhavam com cálcio EAP para câncer, que contém fosfetanolamina. Todos os brasileiros só foram saber quando o professor Gilberto saiu na mídia. Então tá, a primeira grande coisa foi chegar num cristal puro para não ser como o cálcio EAP, que precisa de uma série de nutrientes para funcionar. A fosfo da USP não precisava, a da PDT precisa. Então é igual? Aí, contra fato, gente, independente para que time você torce, é muito legal quando a torcida que está perdendo valoriza o time porque fez um belo gol, que reconhece que o time não está indo bem. Então veja, se eu torço agora pelo trabalho que todo esse lindo trabalho que o Dr. Gilberto e toda essa grande equipe fez, e agora muda-se o processo para um processo industrial de larga escala, e há diferença, a gente fez, mas tem que tomar algumas coisinhas a mais, papai. É diferente. Não só algumas coisinhas a mais, Benilton. Às vezes algumas cápsulas a mais também. Tá? Eu queria deixar muito claro que eu admiro, eu respeito demais o professor Gilberto. Eu vi o trabalho que ele fez através da USP. Eu sei quantas vidas o professor Gilberto salvou gratuitamente. Eu sou acusada, por eu defender uma outra marca, que está fazendo muito bem as pessoas, de ser funcionária da empresa. Eu não vou falar aqui o nome da marca, porque eu não vim hoje aqui para falar dessa fosfo. Eu vim falar sobre alternativas e tratamentos convencionais e tudo mais. Mas quem é do grupo sabe, os meus inimigos também sabem. É de estar ganhando dinheiro, eu fui chamada de vendida, e também os consultores dessa empresa, que trabalharam 2 anos pela fosfo da USP de graça, que são ativistas, que choraram quando as liminares foram cassadas, que choraram quando a STF barrou tudo. Então, cuidado com o que vocês falam das pessoas que lutaram junto com vocês para aprovar essa lei. Muito cuidado. Porque não são pessoas vendidas. Podem falar de mim à vontade. Mas eu não admito que vocês chamem essas pessoas que já estiveram do lado de vocês na mesma luta. Nós criticamos uma empresa chamada PDT Pharma, que não sabe fazer a síntese do professor Gilberto. Não criticamos o professor Gilberto em momento nenhum. O professor Salvador em momento nenhum. Tá? Tanto que a minha luta sempre foi, quando começamos, fosfo da USP. Essa eu sei que funciona. Essa eu sei que tem estudos. Um argumento que eles usam contra os suplementos. Não tem estudo nenhum. Tá bom. Quando o professor Gilberto começou a distribuir a fosfetanolamina de graça, quantos estudos tinham? Nenhum, né? Engraçado. Vai ver quando ele começou a distribuir e em que data saiu o primeiro estudo. Ele distribuiu por ano, sem ter estudo nenhum. Qual o problema com o suplemento que está salvando gente? Eu queria entender o que vocês que dizem
coisas absurdas e mentirosas para as pessoas, eu queria saber qual é o problema que vocês têm com suplementos. Vocês não percebem que essas pessoas tomando o suplemento com fosfoetanolamina, melhorando, com fosfoetanolamina, ajuda a causa de vocês que tanto defendem a fosfoetanolamina, para que ela saia como remédio? Vocês não perceberam isso ainda, não? Se a fosfo da PDT não está trazendo o relato para vocês, leva o relato dos suplementos com fosfoetanolamina para o Supremo Tribunal Federal. Leva os pacientes que estão tomando suplemento e fala assim, ó, toma suplemento à base de fosfoetanolamina, estava em cima de uma cama, olha aí, andando e falando. Vai lá, pega os relatos, os vídeos dos suplementos, os exames, leva para o Supremo. Vocês não percebem que nós estamos ajudando vocês? Que quando vocês dizem que os suplementos não ajudam ninguém, vocês estão dizendo que a fosfoetanolamina não presta? Vocês não percebem isso? É tão difícil. Tanto é que no início da causa, quando eu trouxe um suplemento para cá, quando o STF barrou tudo e aí ninguém sabia se o juiz ia liberar, se não ia liberar, estava todo mundo em pânico, eu trouxe um suplemento para o Brasil, que é o que eu defendo até hoje, que foi o que salvou os pacientes, muitos pacientes, que acreditaram no nosso grupo e não caíram nessa conversa fiada de que era farinha, não é verdade? Vocês lembram dessa conversa, né? Eu lembro. Que não caíram nessa conversa, que hoje foram salvos. Por acaso, também foi desenvolvido por uma brasileira. Ela também é brasileira. Que teve câncer, que sabe como é a dor. Que essa mulher foi atacada. Você não tem noção, Benito. Imagino. Você não tem noção do que essa mulher foi chamada. Atacada. E detalhe, ela não queria trazer isso para o Brasil. Eu implorei. Para quem a chama de mercenária, que só quer ganhar dinheiro, ela não queria entrar nessa guerra de fósforo. Mas eu implorei. Por ela ter câncer, ela se sensibilizou e entrou. E eu fiquei morrendo de vergonha. Porque uma ativista de vocês pediu para ela uma doação do suplemento para levar para o Supremo Tribunal Federal, exatamente no mesmo número dos ministros, né? Para levar para o Supremo e falar, olha aqui, ó, esse suplemento tem fosfoetanolamina, as pessoas estão tomando, estão melhorando, por que aqui no Brasil não pode liberar? Porque uma coisa é certa, ela não é tóxica. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Eu estou falando da fosfoetanolamina da USP. Essa eu sei que não é tóxica. Essa eu defendo. Se um dia me disserem, olha, o professor Salvador vai voltar a produzir fosfoetanolamina na USP, eu sou a primeira a levantar a bandeira e voltar para a causa. Porque eu não defendo marcas, eu defendo pacientes. E hoje, por que eu defendo X marca? É o que mais tem relato, é o que mais tem exame e é o que tem menos reclamação. Só por isso. Deixa eu te interromper enquanto a turma pergunta. Gente, muito obrigado, viu? Ariana Andrade, dizendo que precisa de pessoas como você, com atitude, coragem e disposição. Aí na sequência, o César Antônio Casalani. Muito obrigado, Sérgio, pela sua pergunta. Ele diz assim, a minha dúvida é o seguinte, eu adquiri a fósforo, né, que você está apoiando, ela não é original? Não, a pergunta está aqui, você vai responder tudo, então estou passando. Tá. Toda fosfoetanolamina, o nome dele é? César Antônio. César, boa noite. E a Carliane Macena, muito obrigado aí pelo carinho, também tem essa mesma dúvida que o César. Sim. Toda a fosfoetanolamina que hoje você adquire, só tem... Deixa eu ver... São 3 suplementos que você... Eu vou falar os nomes. Por favor, ué. São 3 suplementos que eu posso dizer que são confiáveis, mas não vou dizer que são... Como é que eu vou dizer? Que não são vendidas no mercado negro. Eu vou começar assim. Se alguém te oferecer qualquer coisa por inbox, te oferecer por WhatsApp com foto fake, nome estranho, desconfia, tá? Então a gente tem a New Life, que tem um site, é a fósforo que eu defendo, que tem os consultores que mostram a cara, que não ficam mudando de foto, não mudam de nome. A New Life tem site para fazer, para que vocês possam fazer a importação. Que não são fakes. Não são fakes. E o fósforo 2-AIP, que é o suplemento da New Life, é a fosfoetanolamina que eu apoio hoje, porque é a que tem mais resultados, mais exames e menos reclamações.
Vamos lá, repete isso aí que é interessante. Por que você hoje apoia e defende? Você usou uma frase bem legal. É a que tem mais hoje, no momento, e uma coisa que eu gostei, você sempre está trabalhando, você sempre está atualizada, né? Hoje, no momento, enquanto ela estiver desse jeito, eu estou apoiando. No momento que aparecer uma outra que seja mais eficiente, eu vou indicar para as pessoas. Eu sempre vou apoiar o que for melhor para o paciente. Porque como é que a Gisele deixou de apoiar? A Gisele não deixou de apoiar o professor Gilberto. Eu apoio o professor Gilberto. Eu apoio o que o professor Gilberto faz com as mãos dele. Eu apoio o que o professor Salvador faz com as mãos dele. Eu não apoio o que a PDT Pharma faz. Eu não sei o que sai da PDT Pharma. Não tenho estudo sobre o que sai de lá. Nós temos estudos, vários estudos, da fosfetanolamina que era produzida na USP. Da que é produzida na PDT Pharma, não tem nenhum estudo. Eu tenho só um teste, de toxicidade que, por acaso, foi feito pela própria indústria que fabrica. Legal, né? É interessante isso, né? É legal. Eu tenho o teste de toxicidade da New Life, que foi feita por um laboratório à parte. Sim. Não foi feito pela New Life. Que é o correto. E de preferência que a New Life não faça, outro faça. Sim, né? É um laboratório que não tem nada a ver com a New Life. Exatamente. Quanto à Quality, eu vou falar da Quality. Tem consultor, sabemos que, eu não sei quem produz. Eu sei que o professor Marcos Vinícius e o Dr. Renato Meneghello conseguiram uma parceria com o laboratório da Quality, mas eu não tenho informação sobre produção. Quem é que bota a mão lá dentro? Isso eu não sei. E eu não tenho teste de toxicidade dessa fosfetanolamina. Da Quality? Não tenho. Também da PDT você não tem? Da PDT eu tenho. Esse feito pela própria PDT. Tá, entendi. Porque nós temos a PDT Pharma, que é uma síntese, certo, que não é a mesma da USP. Então, para ficar claro, gente, a PDT Pharma, o que ela produz hoje, não tem a mesma qualidade que foi feita pela USP. Sim, basta ver os relatos. Vejam os relatos da USP e vejam os da PDT. Mas como é que você diz isso? É simples, gente. Tem gente pegando, tomando e que não é o mesmo resultado. É post no Face. Por que eu me sinto à vontade? Você pesquisou, né? Claro, eu sou louco. Vou pegar, vamos fazer um programa e tal. Fala o que você Olha quiser. o tamanho do BO, porque nós estamos falando de um negócio de uma indústria que é complicado, né? E aí você chega e diz assim, não precisamos olhar nada, não. Se você olhar dentro do grupo, esse é o direito de saber, você vai ver lá centenas de postagens favoráveis a essa força que você representa. E aqui não é questão de fazer propaganda, não. É fato. Ela citou 3. A PDT Pharma, a New Life e a Quality. Então, olha só, para ser justo, teste de toxicidade. A que ela tem em mãos, teve acesso até o presente momento, é a que a PDT mandou fazer. Ponto. É exatamente assim. A Quality, ela não tem. Se existir, ótimo. Manda para ela vai verificar, tem aí os seus contatos para verificar realmente a relevância disso, e ela vai postar como ela tem feito com todas as outras. Inclusive, eu vi uma postagem no seu grupo, de um outro grupo de fosfetanolamina, e você simplesmente publica a prova. Sim, porque o nome do grupo é seu direito de saber, é seu direito de escolher. O paciente tem o direito de saber o que acontece com a PDT, as novidades que o Instituto Viva Fós, por exemplo, tem um post que é só para a PDT Pharma. Eu tenho no meu grupo membros de todos os grupos que me atacam, que me odeiam. Mas pode vir, porque eu atendo pacientes que tomam a força da PDT Pharma e eu preciso dessas pessoas no meu grupo para orientar esses pacientes. Sim. Agora, pergunta no grupinho dele se eu posso postar alguma coisa da força que eu apoio. Que coisa, hein? Não posso. Mas eu posto deles. Sabe por quê? Porque a vida está acima de tudo isso. De qualquer coisa. Eu me preocupo com quem toma PDT, com quem toma Quality, com quem toma Calcium AEP, com quem faz só terapia natural, com quem toma só quimioterapia, com quem não faz nada. Todos para mim são importantes. Deixa eu só dar uma interrompida aqui. O Adir Silva está dizendo o seguinte: Gisele, esse pessoal que é contra o suplemento é tudo mercenário. Estão valorizando patentes e é sempre o mesmo grupo de pessoas agressivas, mentindo, agredindo os outros.
Só não vê isso quem não quer. A Caliane, né, ela agradece pelo esclarecimento. E a Deise, ela diz o seguinte, que ela foi ativista pela causa da Fosfor e hoje ela faz uso da Fosfor, da New Life, e só tem a agradecer a inclusão dela, no caso, no tratamento que ela está fazendo. O César Antônio agradece a explicação, né? Agradece ao Eládio também, que deve ter feito comentário, né? Vai correndo aqui os comentários. E também elogio aqui lindo trabalho de vocês, eu quero esclarecer todas as dúvidas. Esse é o ponto. Essa aqui é minha irmã. Cleide, né? Ariana, sua irmã? Minha irmã. Ah, legal. Irmã de coração, coitada dela, que Show. tem que aguentar as minhas choradeiras pelos pacientes. Uhum. Ela que aguenta, ela que fica escutando. Então, Cleide, você chegou no ponto ideal. Por que eu me sinto à vontade de um tema tão difícil? De estar num tema tão difícil, estar abraçando essa causa através do Conexão, de um programa exclusivo para falar sobre isso. Esse é o Direito de Saber, que leva o nome do grupo. Porque é exatamente essa a ideia. Né? As pessoas precisam ter esclarecimento. O que falta ao brasileiro é ele tem isso incutido nele, que é o senso de duvidar. Mas aí ele faz assim, não, eu gosto mais do verdinho, do amarelinho, do roxinho. O que esses três falaram é lei, não é assim que funciona. Especialmente quando a vida está em risco. Então, pesquisar é o melhor. E perguntar também, Benil. Né? Pesquisar, pergunta mais de uma pessoa. Outra coisa, por exemplo, por que você pode ir lá no grupo É Seu Direito de Saber e ficar tranquilo contra a resposta? Porque o grupo não é um grupo mantido financeiramente por nenhuma indústria. Essa é a grande lógica da coisa. E porque o grupo, ele fala de todas as marcas. Entendeu? Exatamente. Então você chega lá e diz assim, você ouve informação de tudo. De todas as marcas. E dá a você essa liberdade. Então você tem que ter a clareza. Clareza. A PDT que tem pureza, etc. e tal, é que é da USP. Ponto. No momento que o Supremo chegou lá e barrou tudo, tem que buscar solução. E eu prometi para os pacientes, quando eles ficaram desesperados, me procurando, eu falei, gente, eu vou achar uma saída para vocês. E foi naquela época que eu fiz contato contigo. Foi quando você falou isso. Eu estou buscando uma opção e eu vou conseguir. Eu acho que foi nessa época que você está fazendo os contatos. Isso, foi ano passado. E aí foi quando eu trouxe essa marca. Maravilha. Luiz Ribeiro, boa noite, Lu. Foi uma luta para trazer, viu? É? Então, gente, por exemplo, a ideia do programa não é levantar nenhum tipo de bandeira A, B ou C. Fala aí. Gisele, qual foi o caso mais surpreendente em relação à melhoria de pacientes que você acompanhou? Eládio, você se refere a fosso da USP ou a fosso da New Life? Fala um caso, pelo que eu entendi. Um caso que houve e tal. Se você pode ser um de cada, de repente. Olha, da USP, um que me chamou muito a atenção foi do Juninho. Juninho lá do interior. Eu tinha visto uma foto dele, ele estava com a barriga aberta. Ele já estava desenganado pelos médicos e ele estava com a barriga realmente aberta. Não dava mais para fazer cirurgia, não dava para fazer nada. E ele começou a tomar a fosso da USP 3 ao dia, sem suplementação, que precisa hoje, sem aumento de dosagem, que precisa hoje, 3 por dia com, a gente chama de óleo bom. Sim. Que não precisa com a New Life, tá, gente? Com a New Life. Foi da Nicole Cruvinel, Eládio. Porque ela estava no mesmo estado que a nossa Belinha. E as duas estavam com a PDT Pharma. A Belinha continuou com a PDT e a mãe da Nicole optou por mudar para a New Life. E aí a gente viu uma melhora surpreendente. E graças a Deus a Nicole está aí com a gente. E, Juraci, eu sinto muito, e Gisele, pela Belinha. Que coisa, né? Em meio a tudo isso, existem pessoas lutando pela vida e gente querendo se aproveitar da situação, né? Então, eu não entendo, porque assim, as pessoas que criticam o suplemento começaram lutando pela vida. Pareciam se compadecer dos pacientes. Tem página que eu entro de gente que ataca o suplemento, que maltrata o paciente. O paciente que toma New Life, ele entra lá para falar assim, melhorei com a New Life. Sabe o que ele ouve? Boas vendas. Chama o paciente de vendedor, maltrata o paciente. É grosseiro, é mal educado. Que preocupação com a vida é essa? Eu realmente não entendo. Tem um outro ativista que bloqueou todo mundo que usava suplemento da página dele. Ué, deixou de ser paciente? Virou religião? A doença não é mais...
Virou seita. Em torno da PDT virou seita. Essa é a verdade. Tá todo mundo assim. Então, gente... É a fosso verdadeira. É a original. O professor Gilberto que faz. Pega lá o álbum, então, da fosso da PDT que está no meu grupo. Veja o número de relatos. Pegue a fosso que o professor Gilberto fazia na USP, junto com o professor Salvador. Veja lá o número de relatos. Pegue o post de relatos da New Life. Veja o número de relatos. Pegue o post de relatos da Quality. Veja o número de relatos. Veja se o que eu estou indicando é o pior para os pacientes. Se o que eu trouxe para vocês, se o que eu estou defendendo é o pior para os pacientes. Não acredita em mim, não. Abre os posts e veja os relatos. Até porque o álbum da PDT não fui eu quem fiz. Foi o pessoal que defende a PDT. Quem fez o álbum da Quality não fui eu, foi o pessoal que defende a Quality. Eu fiz o da New Life. Cada um fez o seu trabalho. Abre lá e vê os relatos. E detalhe, pega cada nome que está naquele álbum e procura saber onde é que está agora. Porque eu tenho a decência de retirar do meu álbum quem resolve usar uma outra fosfo, fez um relato com a New Life, mas aí apareceu gente dizendo que a verdadeira fosfo não era a New Life, então resolveu usar uma outra fosfo, infelizmente piorou e faleceu. Eu tenho a decência de retirar o nome da pessoa do meu álbum, para não enganar paciente nenhum. Vão lá e procurem saber onde é que estão aqueles pacientes que fizeram relatos a respeito da PDT e das outras fósforos. Procurem saber o que aconteceu com eles. Vocês mesmos. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu sempre disse isso. Não acreditem em mim. Pesquisem. Mas não é para acreditar em mim, nem no outro, e nem no outro, nem no outro. Eu quero que vocês acreditem na capacidade que vocês têm de raciocinar. De ver com os próprios olhos. Não é difícil. X, Y. Isso aqui é melhor. Por vocês mesmos. É por isso que eu coloco tudo no grupo. Para que vocês tenham a capacidade de... E até para não dificultar para vocês, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, fica em 200 mil grupos, fica confuso. Em um só você tem tudo. Abre tudo que tem no grupo e vê. Não precisa acreditar em mim, não. É isso. Que coisa, né? Então, gente, voltando aos convencionais. Volta lá. Que eu vou e volto. Volta, a gente vai. Encerrar esses convencionais. Porque isso é muito importante. Eu nem queria entrar em assuntos de fosfetanomelamina hoje. Duvido. Não ia ter hoje, nos próximos programas, não tem. É o tema, não tem jeito. E, gente, obrigado pelos compartilhamentos, tá? Continue compartilhando. Acho que se você consegue aí, se cada um que tiver aqui compartilhar para mais 10, aí a gente tem um volume legal. E é rapidinho, dura 1 minuto. Hoje eu tenho um membro, Sérgio Arruda, no grupo. Ele é muito engraçado, eu gosto muito dele. Ele falou assim: compartilhar não dói o dedo. É isso aí, compartilhar não dói o dedo, gostei dessa. Então, sobre os tratamentos convencionais, o que acontece? Então a pessoa descobre que tem câncer, aí ela entra num universo totalmente diferente. Infelizmente a família faz uma pressão danada para ela entrar nos tratamentos convencionais. Gente, isso eu estou falando pela maioria dos pacientes com quem eu converso, tá? Claro que há exceções. Tem pessoas que descobrem que tem o câncer e já sabem tudo sobre tratamentos alternativos. Porque já vem levando uma vida saudável, já vem pesquisando. Às vezes tem um outro problema na família, a pessoa procurou um terapeuta, procurou um nutrólogo, então já desenvolve isso para um familiar. Mas não é a maioria. A maioria não sabe o que é isso. O que acontece? O médico, ele é limitado ao que ele aprendeu na faculdade. Dali para frente ele diz assim: seu pai, sua mãe, seu irmão estão desenganados, não há mais o que fazer. Pode ser, não há mais o que fazer para ele. Mas eu, perdão para quem não tem, eu acredito no Deus do impossível. E aí a gente parte para as terapias naturais. E eu vi as terapias naturais fazendo coisas inacreditáveis. E vocês, quem assistiu o vídeo do Dr. Júnior Dabu, vai ver quão rica ela é. Quem tem contato com Eladio Amorim, abraço, Eladio. Mandando um grande abraço aí de Recife, Pernambuco. O Eladio Amorim é um ser humano ímpar. O Lourdes, a gente já responde, tá? Ela fez, a Lu fez uma afirmação, a Deise também. A Lu fez uma pergunta, na verdade, né? Cadê os ativistas da Fosso da PDT que não vão para a rua pedir o apoio? Resolve isso agora? Não resolve, porque se esse teste sair do ICESP, se sair, ele só vai sair para o tipo melanoma. Porque o que aconteceu? Foi dito que o Paulo Hoff,
que era o responsável pelos testes, ele aplicou a dosagem errada nos pacientes e escolheu os terminais. Ele escolheu os piores. Você vai me desculpar, mas a USP salvou os piores. O Dr. Renato Meneghello sempre falou, me deixem tratar quem não tem mais nada para tentar, quando ele estava na USP. É esses pacientes que eu quero. Porque ele acreditava na fosso da USP. Porque ele levantou muita gente com a fosso da USP. Ele sabia que podia, não vou dizer curar, porque o Dr. Renato Meneghello nunca falou em cura. Mas ele podia amenizar o sofrimento. Coisa que a fosso da PDT, eu vou falar para você assim, de cada 100 pessoas que usam fosso da PDT, 10 dá certo. 10%. 10%. Vai procurar o restante. Tem muitos tomando New Life, tem muitos tomando Quality, tem muitos tomando cálcio EAP e se tratando com os terapeutas. E se no caso hoje tivesse liberado a fosso... Só para tirar a questão dos mercenários, né? Sim. Pensa comigo, Benilton, digamos que eu seja funcionária da New Life e eu ganho dinheiro da New Life. Ganho muito. Eu ia atacar a PDT, que não é minha concorrente. Ela não é minha concorrente. Quem é minha concorrente? É a Quality. A Quality. Por que eu ataco a PDT e não ataco a Quality? Por que eu não ataco minha concorrente, já que eu ganho dinheiro? E por que você não divulga? Já que você paga para divulgar outra. Não é? Gente, a conta não fecha. Então tem que ser ou muito mente fechada ou tá ganhando para fazer campanha contrária. Eu jamais atacaria Entendeu? o PDT Farm, que fique bem claro. Não é o professor Gilberto. Eu acredito na fosso da USP. Eu acredito na substância que o professor Gilberto desenvolveu. Piamente. Se amanhã o professor Gilberto falar assim, a partir de segunda-feira eu e o Salvador vamos estar dentro da USP produzindo fosso. Gente, eu mudo o nome do grupo para fosso da USP. E vambora, porque naquela eu acredito mesmo. Tirando a New Life, é a única que eu acredito. Me desculpe. E assim, por causa dos relatos que eu vejo. Quem quiser ver, abre os posts do grupo e vocês vão ver. Entendi. Aí a Lu Ribeiro, ela fala o seguinte, ela afirma, né, que a fosso da New Life é original, tanto a dos Estados Unidos e a do Brasil. Não entendi bem. Me ajuda aí. A do Brasil eu não sei a que ela se refere, porque a New Life é um suplemento que é importado dos Estados Unidos. Ok, então a New Life não é originalmente nacional. Eu espero que a do Brasil ela esteja se referindo à fosso da USP. Ok, então se formos usar esse termo original, que não é um termo adequado... Nem original e nem verdadeiro. Nem original nem verdadeiro. Por quê? O verdadeiro é do leite materno. E o original também. E o original também. Todo o resto é sintético. Todo o resto, a partir do leite materno, se aprendeu desde 1935. 36, Althaus isolou a molécula de um músculo bovino. Ele conseguiu isolar, tirar a fosso original, porque ela está presente também nos nossos músculos longos e no fígado. Então ele conseguiu, acho que foi do fígado de um boi, isolar a molécula fosfetanolamina. E aí ele foi pesquisando, veio o Napier e conseguiu fazer uma sintetização com fosfetanolamina. Gente, outra coisa que eu quero deixar clara aqui, já que você está falando de New Life, é um tal de dizer que o paciente precisa de 1.500 miligramas de fosfetanolamina por dia para melhorar. Gente, depende da síntese. A da USP, do professor Gilberto, precisava de 500 miligramas de compostos que compunham a cápsula e não de fósforo. Porque, para quem não sabe, naquela cápsula não tem só fósforo. Tem fósforo, cálcio, magnésio, zinco e o segredinho do professor Gilberto. Na fosso da Quality não tem só fósforo. Tem fósforo, zinco, magnésio, cálcio, vitamina D e o segredinho do Dr. Marcos e do Dr. Renato. Na fosso da New Life tem fósforo, zinco, cálcio, magnésio, o óleo bom, que já precisa ser consumido, e o segredinho da New Life. Aí fala assim, mas a fósforo tem pouca fosfetanolamina. A fosfetanolamina da New Life tem 26 microgramas, não é nem miligramas de fosfetanolamina. Poxa, mas a do professor Gilberto tem 500. Primeiro, não tem 500. Tem 500 miligramas de diversas substâncias que formam a síntese, tá? Não tem 500. Pega o laudo lá de toxicidade, você vai ver quanto tem de fosfetanolamina. 300 e alguma coisa. Como a do Marcos, 300 e alguma coisa miligramas. O restante são as outras substâncias, porque assim, se tem tudo isso e 500 miligramas estão na cápsula, o resto está onde?
pensar um pouquinho, né? Por favor. Então, assim, 26 microgramas de fosfetanolamina. Meu Deus do céu, isso não vai fazer efeito nenhum, nem cócega. Gente, vá até o Google, digita assim, nanotecnologia. Eu vou explicar para os mais leigos. A maioria aqui já entendeu, mas eu vou explicar para os mais leigos. Imagina um tanto de algodão assim. Ele tem X número de fibras. Certo? Certo. Você enfia ele na água e aperta. Espreme. Torce o máximo que você puder. Prensa. Vai ficar desse tamanho. Ele perdeu o número de fibras que ele tinha antes? Não. Não, né? Ele só se tornou menor. E você sabe por que ele se tornou menor? Para poder atuar no cérebro. Que é uma coisa que até o professor Gilberto falou na época da USP, que ele não sabia por que a fosso dele não alcançava os tumores cerebrais. Por quê? Porque as células cerebrais ela tem barreiras muito fechadas de proteção. Se você não entrar com menor peso molecular por dentro dessas barreiras, através da nanotecnologia, você não tem sucesso no tratamento de um câncer cerebral. De determinados cânceres cerebrais. Não todos. Por isso a nanotecnologia, coisa que o Brasil está descobrindo agora. Porque se você digitar nanotecnologia, você vai ver que a USP está desenvolvendo quimioterápicos com nanotecnologia. A USP, a Unicamp. E eles dizem que é mais eficaz e tem menos efeitos colaterais. Olha que interessante que a nanotecnologia faz. Quando você não usa a nanotecnologia, quando ela é absorvida e vai caminhando até as células para onde tem que ir, ela vai perdendo propriedades. Com a nanotecnologia, ela chega intacta ao interior da célula tumoral. É por isso que o paciente que faz quimioterapia ou radioterapia e toma a fosso nanoencapsulada, a da New Life, ele não sente efeito colateral da quimio. Então a gente tem paciente que vem tomando quimioterapia, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. Começou a tomar o fosso, deixou de sentir tudo. Agora uma coisa que não pode, gente, de jeito nenhum. Você está fazendo quimioterapia, você está tomando fosso. Se você tiver uma anemia, um quadro de desnutrição, um quadro de infecção, a fosso não vai dar jeito. Nenhuma fosfetanolamina vai dar jeito. Se você está fazendo quimioterapia, a primeira coisa antes de pesquisar fosfetanolamina, por favor, procure um terapeuta ortomolecular, um nutrólogo ou um naturopata, se tiver no seu país. Quais são os profissionais? Terapeuta ortomolecular, que é o mais comum no Brasil. Certo. No nosso grupo tem, em outros grupos também. Certo. Um nutrólogo, porque nutrólogo é diferente de nutricionista, tá? E o naturopata, que é um médico, é médico naturopata. Ele é formado em naturopatia. Inclusive o Dr. Júnior Dabu falou no hangout dele, que está até na página da rádio, que aqui no Brasil, infelizmente, pouquíssimas pessoas trabalham com naturopatia. Não é interessante aqui. Por que não é interessante? Porque só a naturopatia trata do paciente com câncer sem precisar de fosso, de químio, de nada. Uau! O Eládio sabe, o Eládio vai me dizer quem foi o filósofo que citou isso. Que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. É isso que a naturopatia faz. E não sai de um consultório e pode comer o que você quiser. Tá todo mundo pipocando aqui de curtidas, de amei, o César Antônio. Se alguém me xingar aí, eu falar qualquer coisa, pode me falar também. Eu respondo também, não tem problema. Daisy, eu vou fazer a pergunta do modo, a minha esposa, ela fala assim, você é muito político. É que eu acho que eu posso bater na pessoa sem socá-la. Entendeu? Eu acho que ter esse jeito... É a luva de pelica. Você não precisa. E aí ela pergunta, você faz a pergunta, só vou mudar um pouquinho. Bário faz mal à saúde? Percebeu que eu não toquei no nome da marca, mas assim, Bário faz mal à saúde? Eu acho que na própria live também do Dr. Júnior Dabu, por que os terapeutas eles falam muito em desintoxicação? Por que a gente bate muito nessa tecla de ter que desintoxicar o organismo? Para retirar, inclusive, além de
toda a toxina que o ar traz e tudo mais, e a má alimentação, os metais pesados, que impedem muito a ação do sistema imunológico, porque na verdade, vamos deixar clara também uma coisa aqui. Fósforo nenhuma trata câncer, tira dor, trata fibromialgia, trata nada, nem gripe, tá? O que vai ajudar a tratar o teu câncer, ele vai combater a célula cancerígena, é o teu sistema imunológico, fortalecido pela fósforo. Entendeu? Com o seu sistema imunológico fortalecido, qualquer hora vocês pesquisem assim no Google. Doenças que o sistema imunológico pode combater. Vocês vão descobrir tudo que a fosfoetanolamina pode ajudar o teu sistema imunológico a combater. E aí você vem falar você me pergunta se o bário faz mal à saúde. Então, a gente prega muito a desintoxicação porque o metal pesado, ele acaba fazendo, e se o Eladio quiser complementar, ou até o Júnior da Bu, ele acaba fazendo com que o sistema imunológico não consiga exercer o seu papel da forma como ele tem que exercer. O primeiro mal é esse. Além dele não combater, o sistema imunológico não combater a célula cancerígena, porque ele não vai ter força para isso, porque ele está com metal pesado circulando pelo sangue, teu organismo está com metal pesado circulando pelo sangue, também vai ter o problema dos efeitos colaterais dependendo da quantidade. Por exemplo, 3 cápsulas da fósforo que tem bário por dia não vai te fazer mal nenhum. A quantidade é pouca. E 9 cápsulas, que eu já vi sendo indicada no grupo fechado da PDT secreto, onde os administradores diziam, pelo amor de Deus, não deixa a Gisele entrar, pelo amor de Deus que isso não vaze, e eu estou falando que eu tenho prova, que eu não sou besta. Indicaram 9 cápsulas para um paciente por dia. Isso não vai fazer mal para ele no final do mês, não? Dá uma pesquisadinha no Google, efeitos colaterais do bário. Pensa num paciente com câncer, tomando 9 cápsulas com bário por dia. 3 não fez mal, mas 9. Entenderam? Tá explicado, Deise? Entendi agora. Estou colocando aqui, pesquisem. Como é? Pesquisem no Google. Sim. Os malefícios da ingestão do bário. Para o organismo. E aí, tanto o Eladio quanto o Júnior, se quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade, porque eu não sou terapeuta, gente. Eu aprendo com o grupo e eu estudo. Aqui o Eladio está falando. Presença de metais, Eladio dizendo o seguinte, a presença de metais pesados nas causas de câncer e outras doenças autoimunes. É isso aí. A presença de metais pesados, eu acho que ele quis dizer que pode causar câncer e outras doenças autoimunes. Maravilha, gente. Olha, é enriquecedor esse programa, né? Tá aprendendo coisa aqui que nessa caminhada toda da busca, teve uma vez que tinha uma sessão de 4 horas lá no Supremo, gravada, né? Então, muita informação, 4 horas, pô, que não entendo nada, cansa, né? Mas nesse bate-papo aqui está sendo fantástico. Fantástico mesmo. Eu gosto quando as pessoas perguntam, né? É isso aí, gente. Gente, perguntem. E aproveitem o Eladio, gente. Eu sempre falo, primeira opção é um terapeuta. O Eladio e o Júnior estão aí. Exato. Segunda opção é fósforo. Fósforo não vem em primeiro lugar. Primeiro o terapeuta. Então, eu sou tão funcionária da New Life que a doutora Marinette não gosta muito quando eu falo isso. Sabia disso? Ninguém sabe. Ela não gosta muito. Porque ela fala que o fósforo dela não precisa de terapeuta. Pois eu digo que precisa. Porque é câncer. Para mim, a primeira opção é terapeuta. Para qualquer fósforo. Até na USP. Descobri que tenho câncer. Primeira opção? Procura um terapeuta ortomolecular, um nutrólogo. Porque o que vai estacionar o teu câncer ou até fazer com que ele regrida é o teu sistema imunológico e a falta de alimento para ele. Então, ele se alimenta de açúcar. O que faz o teu câncer ficar vivo é toda energia que ele retira energia das células do teu organismo. Carboidrato, entendeu?
que se transforma em açúcar. Doutor Júnior Dabu respondendo aqui também. Ó. A toxicidade causa acidez que abre porta para inflamação, vírus, bactérias e parasitas. Muito obrigado, doutor. É onde eu te falo, o paciente tem uma infecção e aí ele fala, foi por causa da fósforo. Não. Exatamente. Será que não foi? Só que o terapeuta, por que eu falo primeiro o terapeuta? Ele vai analisar inclusive a fósforo que você está tomando. Ele vai dar uma olhada no laudo. Opa, tem isso? Ele já não indica. Entendi. Entendeu? Porque eu não vou no laudo de quem tiver laudo, né? No laudo de quem tiver laudo, né? Tá, então o paciente pode levar o laudo da New Life, o laudo da PDT. Caso receba uma doação de fósforo da mão do professor Gilberto, das mãos do professor Salvador, leva o laudo da USP. Mas você não vai levar isso para o médico, porque a gente já sabe o que eles vão falar. Rogério Escórcio Lima. E o câncer de mama que se alimenta de estrogênio? Eládio Ribeiro ou Júnior Dabu, por favor, respondam. Ajuda aí, gente. Terapeuta. Eu vim falar da importância dessas terapias, mas não sou terapeuta. Ok. O próximo terapeuta que vai falar no programa é o Eládio, ao vivo. Ô, Eládio, depois a gente entra em contato aí, vamos agendar aí esse... Aí o dia você define, só vai fazer a live de lá, direto de Pernambuco, que coisa boa, hein? Que maravilha. E o Eládio é o mesmo estilo que eu, sem medo de ser feliz. E eu gosto muito da oportunidade. Gente, eu jamais ia pensar esse link, um aqui, outro acolá. Oi. Entendi nada. A primeira dama está aqui do lado fazendo a direção do programa, não é assim bagunçado também. Então ela manda e tem que... trocar de microfone? Não, eu tô bem aqui, eu fico segurando. Ela tá se divertindo. Não tem problema não. Tá tranquilo. Deise, quero perguntar pro Eládio. Eládio, ajuda aí. A força da New Life ajuda de alguma maneira no tratamento de artrose? Essa eu podia responder. Deise, eles vão responder daqui a pouquinho, você vai ver o post aí. Mas eu dei uma pesquisada, que eu não posso dar minha cara para bater assim. Fizeram um evento aqui, uma campanha, alguém do nada, tipo, alguém famoso, eu vou doar tal coisa. Eu fui chamar o cara no inbox, eu sou diretor da rádio, eu quero saber se essa história é verdadeira mesmo. Você vai doar mesmo? Porque eu não posso anunciar um negócio que não tem. Então quando disseram assim, New Life, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi essas informações. Opa, ela me respondeu. Deise, processo de artrite e artrose são também tratados com a fosfoetanolamina. Gisele, muito obrigado. João Francisco Fontana, você tem toda a razão. Oi, José, tudo bom? Até aqui parece que você tem razão. Ninguém falou que você está errado. Está tudo certo por enquanto. Por enquanto, vamos esperar, né? E isso é legal porque assim, as pessoas têm a liberdade, né? Se você realmente ou se enganou ou está agindo com má fé, é live, eu não excluo comentários negativos. Então, a Edvânia que estava no programa anterior, que inclusive está online, ela que o diga. Comentário negativo, ela que tinha a prerrogativa de excluir, porque o programa era dela. Quem for contrário, inclusive, pode colocar aí, porque eu vou responder com as provas. É o que eu faço. Show! Falo. Isso aí. Não gostou? Eu apresento a prova. O Roger pergunta, Eládio, câncer de mama pós-menopausa, se alimentando de estrogênio? Fala aí, Eládio. Algumas coisas para mim é grego, tá, gente? Eu só estou aqui sendo o porta-voz em algumas situações. Eu preciso agradecer, né? Porque agradeça. Subiu, né? Subiu, o negócio aqui tá bom. O Rogers, o José Francisco, o Eládio, Deise, Júnior, obrigado. Aí da Austrália, eu nem sei que horas são na Austrália agora, mas tá cedo. Tá outro dia já, né? Já. O Vitor, a Marcinha, a Ariana, meu amor, Lu Ribeiro, Sabrina, obrigada. Deixa eu ver o comentário da Sabrina. Sabrina? Aqui, tá acima do Eládio. Você ajudou muito na causa do meu pai, estou muito agradecida. Você me mostrou a luz no fim do túnel, gratidão. Eu vi um coraçãozinho de gratidão por aqui. Olha que legal, Sabrina. Obrigada, meu Isso é amor. bom, Sabrina. É bom não só você, como todas as pessoas que tiveram relato faz positivo a vida valer a pena. No comentário. Por quê? Além de motivar quem está à frente disso tomando muita porrada, quer dizer, por uma única vida já vale a pena fazer isso tudo, né?
E também para os outros que estão assistindo e estão olhando os comentários, verem que não está se falando de algo fantasioso. Então isso fortalece todas as ações. Você ajuda outras pessoas que estão buscando o mesmo que você conquistou, você ajuda o projeto, você ajuda quem lidera o projeto, muito legal. Essa sua iniciativa, eita, quase derrubo tudo aqui. E das outras pessoas também. Mexeu aí? Isso, regula, uai. Isso que é bom ter alguém aí do outro lado. Diretor. Diretora, ajuda nós. Deixa eu dar uma atualizada que sempre vem comentário mais aqui. Ih, agora a gente vai ver o povo brigando comigo. Que nada. Também eu faço igual a minha amiga lá na Bahia. Assim, este programa, ele tem o compromisso com o direito do paciente, da família do paciente, em saber a verdade e escolher o que for melhor para ele. Se porventura aparecer um engraçadinho achando no direito de prejudicar o projeto, eu excluo o cara e bloqueio. Entendeu? Eu acho melhor deixar e eu deixo ele fazer o comentário sem problema nenhum. Mas quando o cidadão, sabe aquela coisa? Por exemplo, imagina aqui, um cara está aí do lado de fora, gritando, fazendo campanha a favor do que quer que seja, contrário ao projeto. Eu vou ter que ligar para a polícia, que atrapalhando o projeto. O projeto, a vida de pessoas. Porque aí ele acaba atrapalhando os pacientes. Agora, se ele quiser dar um comentário contrário, ele tem todo o direito. Sim. Entendeu? Desde que seja respeitoso. Exatamente. Comentários não concordo, isso, vamos trabalhar, vamos pegar prova, vamos pegar isso. Não concordo porque, por favor, me prove que eu estou errada. É simples, porque assim, falar que eu estou errada, ok, mas vem embasado. É isso aí. Como foi o caso que eu falei dos estudos clínicos. Vocês defendem uma coisa que não tem estudo clínico. Desculpa. Quando o professor Gilberto começou a distribuir aquela fosso maravilhosa da USP, também não tinha. Mas aí eu vou fazer um comentário da seguinte forma. O clínico está matando as pessoas por R$65 mil, cada dose ou cada tratamento, sei lá. Então, assim, para quem já bateu em todas as portas, eu tenho o direito de escolher o que vai entrar na minha boca daqui para frente. Você tem o direito se você tiver num grupo de Facebook que te mostra todas as opções. Sim. Agora, se você estiver acompanhando um grupo que só te mostra uma posição, diz que só essa posição é verdadeira, isso, que todo o resto não presta, cuidado. Ok. Deixa eu ver aqui. É a tua vida. Aqui já são 10h30 da manhã. Benilton, vamos fazer os nossos hangouts, assim consigo complementar e explicar. Com certeza, depois eu vou te chamar para já anunciar aí, juntamente em parceria com a Gisele, qual vai ser a série aí, sem problema nenhum. Nós temos o maior prazer, tanto o Dr. Jabu como o Dr. Eládio. Tem aqui, qual parâmetro deve ser usado para determinar quantas cápsulas devem ser tomadas por dia? Eu só posso falar pela fosso da New Life. Vai depender do caso que é passado para um consultor. O consultor passa o caso, porque assim, como a New Life não atende só pacientes com câncer, mas atende também esportistas, porque eles costumam ter um sistema imunológico bem fraco. Então, esportistas também têm usado New Life. Então, assim, no caso dos esportistas vai depender de uma série de exames para ver que deficiências ele tem. Também é indicado um nutrólogo ou um terapeuta, porque ele pode estar com uma série de deficiências. E para o caso do paciente, ele diz para o consultor que tipo de tumor ele tem, ele manda exames, diz que tratamentos fez ou faz, que medicamentos toma. Ele tem todo um questionário que é preenchido. O consultor manda esse questionário para os médicos do departamento médico da New Life, e aí o departamento médico retorna com a dosagem. Que legal. César Antônio, o parâmetro é o tipo do tumor e o estado clínico do paciente, ou seja, não existe uma receita padrão para todo mundo. Quem dá essa receita já por aí não vale a pena nem tomar o trem, tá? Por quê? Porque cada caso é um caso diferente do outro, ok? Oi? Pergunta por trás dos bastidores, vamos lá. Temos plateia. É isso aí. Existe alguma diferença na questão em valores do custo desses três representantes do... Existe. Na verdade, 4. Eu vou colocar o Cálcio EAP aqui, porque o Cálcio EAP tem ajudado muita gente. Então, eu vou colocar do mais caro até o mais barato, tá bom?
Mais caro é o da PDT Pharma. Você precisa entrar com um liminar judicial, porque aqui no Brasil não dá para comprar em qualquer lugar. Gente, eu tô olhando aqui para a diretora para responder olho no olho, entendeu? Você tem que entrar com liminar na justiça, aguardar uma decisão favorável do juiz. Nem sempre ela é favorável. Eu perdi muitos pacientes esperando por liminar. Até por isso eu ataco esses advogados que dizem para o paciente que suplemento não presta. Eu acho isso de uma má fé, de uma falta de respeito com a vida. Eu não respeito esse tipo de gente. Desculpa. Você quer ganhar seu dinheiro? Você quer o retorno de tudo que você gastou com a faculdade? Sem problema nenhum. É teu trabalho. O médico cobra. As empresas... Meu pai. Aguenta aí. Não precisa chutar a câmera, beleza? Bom, que coisa, hein? Não precisa ficar bravo com Vamos lá, desculpa aí, gente. Agora... Pronto, continuamos. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu acho que você tem que ser remunerado mesmo. Você não pode trabalhar de graça. Só eu posso. Eu posso. E ser chamada de mercenária, de vendida e tudo mais. Inclusive por alguns advogados. Mas sem problema, você pode ganhar o seu dinheiro em cima dos oncológicos. Eu nunca vou fazer isso. Graças a Deus. Que bom. Quem me conhece sabe como eu fico. Enfim. Em relação aos valores... Aí você vai pagar R$3,50 a cápsula. Aí vocês vão ter que fazer a conta ou abrir uma calculadora aí. Pode falar aí, que a gente vai... São 90 cápsulas da Fosso da PDT Pharma a R$3,50 cada. Uau! E eu não sei quanto dá isso. Vamos saber agora. Se você conseguir que a Defensoria Pública entre com essa liminar para você, ou a OAB, através de um advogado... R$315 sem eliminar. Não é isso? R$315. Isso. Sem eliminar, porque a liminar é paga, no geral. Mas o frete, né? Eu não sei se a PDT paga o frete ou se o cliente que paga o frete. Eu acredito que o cliente que paga, não sei quem paga o frete. Ele pode pegar lá, né, ou ter o frete. Se for OAB ou Defensoria Pública, ele vai ter o gasto de ir até lá, que é em Cravinhos, de qualquer lugar do Brasil. Certo. Ou, aí eu já não sei se a PDT envia para quem é da Defensoria. Eu acho que se o advogado fizer uma petição ou o defensor público para que seja enviado para casa do paciente, porque às vezes ele só tem um cuidador. O cuidador não pode viajar. Então precisa chegar na casa dele. Aí eu acho que o paciente paga o frete. Ok. Se não tiver condições, você vai pagar um advogado e é pela tabela da OAB. A maioria dos advogados cobram o valor de tabela da OAB, que está em torno de R$2.000 e poucos. Eu não sei exatamente quanto, mas não é difícil. Isso aí eu posso conseguir para vocês depois e publicar no grupo qual é o valor mínimo. Por quê? Se ele cobrar menos, ele sofre sanção da OAB. Então, às vezes, o advogado cobra R$2.000 e pouco e fala, nossa, o advogado quer arrancar sangue de mim. Eu não tenho condição. Se ele cobrar R$100, 200, 300, ele corre risco de perder a carteira dele. É como Por fazer o bem. É inacreditável, né? Como é o nome do médico para animais? Veterinário. O veterinário que estava fazendo um trabalho excelente aí, fazendo consulta de graça, recebeu a visita do conselho e foi proibido de fazer o trabalho dele, acabou. Então, gente, entenda, existe um mundo e um submundo por trás de tudo isso. Então, entre focar e fazer uma campanha e bater aqui em A, B ou C, é muito mais fácil e prudente trabalhar pela vida. Informar o que tem que informar, não tomar nenhum partido e torcer para que você seja inteligente. Então você falou 315, mais o honorário dos advogados, mais frete, mais o tempo que se leva, né? Que é desesperador para quem está com câncer, gera uma ansiedade que eu creio ser desnecessária. Então, assim, é o que eu falo. Você quer entrar com a sua liminar? É seu direito escolher. Exato. É o nome do grupo. Mas não fique, não quer tomar força nenhuma, tá acreditando que é farinha? Respeito, super respeito o seu direito, se você acredita em quem diz que é farinha. Mas pelo amor de Deus, chama o Eládio, chama o Júnior Dabu, que são terapeutas, só vão te passar coisas naturais enquanto você espera essa liminar. E, gente, deixa eu só te interromper. Nós temos que parar com a mania no Brasil, posso falar da minha cultura, né? Não todos os estados, mas aqueles que eu conheço, de que tudo tem que ser um jeitinho, tudo tem que ser um favor, tudo tem que ser uma ajuda, tudo. Existem profissionais que estudaram, gastaram, e é justo É o trabalho ele deles. cobrar. Tanto que eu não falo de todos os advogados, eu respeito Não, todos eu os falando advogados. em relação aos nutricionistas, nutrólogos e tal. Todos eles juntos. Entendeu?
Júnior. O Júnior deve estar digitando alguma coisa aí. Todos eles, Benilton, começando pelos médicos, eu não acredito que todos sejam maus. Eu acredito que eles não tenham conhecimento mesmo. O conhecimento deles é limitado. Eu já vi advogados que eles pegam uma causa e falam assim, isso aqui é causa perdida. E aí o cliente ganha. É perdida para ele, porque foi o que ele estudou na faculdade. Não, e detalhe, eu perdi uma causa porque o advogado, no dia da audiência, ele abriu o processo. Ficou nítido, ele não sabia o que ele estava fazendo. Eu perdi por isso. Então, gente, assim, sendo lógico, olha, veja só quais são as suas opções. Mas só um minutinho, só terminar. Eu não quero que os advogados fiquem chateados comigo, porque assim, eu tenho amigos advogados, eu sou formado em Direito. Então nós temos advogados com A maiúsculo, esses eu respeito, e os advogados com A minúsculo, que para mim não são nada, não tenho respeito nenhum. E cada um sabe onde se enquadra, meus amigos sabem onde estão. Meus amigos advogados com A maiúsculo, que eu vejo que lutam pela vida e cobram o valor da tabela da OAB, e diz para o paciente, enquanto não sai a sua liminar, toma o suplemento A, toma o suplemento B, toma o C, toma cálcio AP, fala lá com o Eládio, fala lá com o Júnior Dabu, fala com o João Toledo. Esse pensa no paciente. Agora, aquele advogado que cobra os seus honorários e fala não toma nada, espera e morre, que é tudo farinha, desculpa. Advogado com A minúsculo, não te respeito. Desculpa, Benilton. Nada, você precisa de desculpa. Acho que eu preciso de água com açúcar. Não só. Eu falei, gente, eu tava enrolando fazer esse programa porque, olha, eu não vou disfarçar o que... Gente, eu sou isso. Quem me conhece, quem anda comigo, quem vive comigo, sabe que eu sou assim. Alguém perguntou assim se pode ser usado para PET. Então, pode. Então, quem foi que perguntou? O Elvio Cozeira. Se eu tiver errado na pronúncia, me perdoa, viu, Kelvio? Elvio Cozeira. Né? Na verdade, foi uma afirmação, né? Ah, foi afirmação. Porque ele é consultor, ele está avisando que pode ser usado para PETs. Que legal, que legal. Inclusive, nós temos pacientes. PETs? Com sucesso. Com sucesso. Que legal. Isso é muito bom. Eu fico... Alguém me fez uma pergunta abaixo dele, eu acho. Vou lá. Eu sou chata, né, Benilton? Não, de jeito não. Mas também se for mole para fazer um trabalho desse, não aguenta não. Não vai, cara. Opa, eu já tomei tanta bala, tanto míssil. Todo dia eu tomo míssil. Então... Se for mole, você cai. Então... Vamos lá. Então, assim, aqui eu tomo bala e respondo com míssil. Eita. Aguenta? Segue o print. Pá. Segue o áudio. Pá. É assim. Lá. Eu deixei de dar bom dia doido faz tempo, sabe? Não foi pergunta, não. Gisele. Dá Rivotril pra Gisele. Aí eu já coloquei o grupo, que é o seu direito de saber. É facebook.com/grupos/ é seu direito de saber, não é isso? É seu direito de saber. Márcia Silva, se você tiver aí, você passa o link do nosso grupo para Miriam Calabrese, por favor. Eu passei agora há pouco. É que eu pego lá o link do grupo, isso. Mando, a pessoa, quando clica lá, já só pedir para participar. Show de bola. Olha que maravilha, viu? Dá Rivotril pra Gisele. A gente vai comprar, tá? Vai deixar Deise, aqui. você para de me entregar, Deise. Você para de me entregar. Eu não tomei hoje ainda. Por isso né? Pra gato também? Gato também. Qualquer pet, Mara. Peixe não. Peixe não pode, né? Não. Vai dissolver antes de chegar no organismo do peixinho, coitado. E aí, gente, perguntas, cada momento aparece perguntas aqui. Mas a nossa diretora fez a pergunta. Você não finalizou. Não acabei. Aí foi então o preço da Quality, né? 315? 315. Mais frete. Vamos considerar que ele mais conseguiu... frete, mais liminar, mais tudo. Não, vamos considerar que ele conseguiu pela defensoria. Isso. Tá? Porque as outras, senão vai ficar desleal, vai ser desleal com a PDT. Quando a gente for comparar com as outras. Mas desculpa, vai ser desleal com os concorrentes. Não, mas não é desleal, é o que é, vai fazer o quê? A gente está passando um fato. Imagina só, eu fui infelizmente acometido do câncer, preciso fazer uma escolha. Certo? Como é que eu faço para ter a PDT? Não tem jeito, vai ter que pagar a liminar ou vai pegar ela de graça se for pela defensoria. Mas isso pode ser daqui a uma semana... A defensoria, OAB, eu vou te falar uma coisa. Espera. Perdão, defensoria, perdão, OAB, mas é uma peça assim, olha, eu já vi. Vai demorar.
Preocupação zero com o paciente. Então vamos lá, vamos pensar, pelo menos o quê? Um mês? Defensoria OAB? Para sair? 3 meses? Então, tem estados em que saem 2 semanas, dependendo do juiz. Tem estado que não sai. O paciente morre e fica esperando. Vamos colocar 2 semanas. Tem 2 semanas, não foi a liminar, vamos colocar o 315, mais o frete, é o que há. Ponto. Considerando que ele conseguiu um defensor público. Isso. Embora com defensor público e OAB, eu não sei se sai nesse prazo, mas vamos colocar assim, tá? Mais barata que ela, nós temos a fosso da Quality. Elizabeth, perdão, desculpa te atrapalhar. A Elizabeth quer saber quem lá em Porto Alegre ela pode consultar com relação ao... Depende que fosso ela quer. Pelo que eu estou entendendo é a... Fala aí, Elizabeth, qual é a fosso que você está buscando? Tá bom? Ela vai falando aqui e a gente vai respondendo. Vai lá, deixar você responder. Tá. Depois da PDT vem a da Quality. Ela custa hoje $150, segundo o Dr. Marcos e o Dr. Renato Meneghello, com frete incluso. Isso dá em torno de R$450, se for a R$3. Se for a 3,17 dá um pouquinho mais. Isso. Que a média do dólar aqui no Brasil ultimamente é 3,17. E segundo ele, chega entre 3 e 8 dias na mão do paciente. Ok. Uma semaninha. Isso. Depois nós temos a fosso da New Life. Certo. Que custa R$270 mais o valor do frete. O frete vai depender do estado onde mora o paciente. Ok. No caso de São Paulo, nós vamos chegar a R$320. Porque são 270 mais 50 do frete. Tá? Então nós temos aí 515, 450, 320 e aí a gente chega no mais barato, que é o EAP. Só que o EAP, o Eladio vai complementar aí pra gente, ou talvez o Dr. Júnior Dabu, é o seguinte: você vai pagar no EAP mais barato e mais ou menos bom, uns R$90, uns R$100. Só que você não vai tomar e ter o mesmo efeito que tem com a PDT, com a Quality ou com a New Life. Porque aí é um EAP comum. Aí você vai ter que pagar os honorários do terapeuta. E aí eu não vou dizer aqui quanto é, porque cada terapeuta tem o seu valor. Você vai ter que pagar toda a suplementação indicada pelo terapeuta, que na última vez que eu pesquisei, custa em torno de R$400 por mês. Então esse EAP baratinho vai sair bem caro no tratamento. Elizabeth, tem consultores, daqui a pouquinho eu vou entrar em contato contigo, ela quer saber daqui de São Paulo. Elizabeth Cavalcante, onde você mora e que fosse etanolamina você quer? Ó. Ela quer liminar. Liminar, você faz o seguinte: você vai no grupo É Seu Direito de Saber, É Seu Direito de Escolher. Tem advogados lá. Eu não indico advogado. Entendi. Tá? Ou então você procura algum grupo de fosfoetanolamina que cura, fosfoetanolamina verdadeira, a única fosfo que presta. Esse povo que prega esse tipo de coisa, eles vão te indicar um advogado. Ela é de Viamão no Rio Grande do Sul. Esses grupos têm um advogado próprio. Faz o seguinte, você quer entrar com uma liminar, procura o Instituto Viva Fosfo. Eles sempre indicam o mesmo advogado. Pronto, se ela está buscando aí, se ela está buscando a fósforo por meio de liminar, ela já tem um caminho. Se ela for buscar tanto a Quality quanto a outra, lá no grupo tem os contatos do pessoal. Das duas e tem os consultores das duas estão no grupo. Perfeito, maravilha. E cálcio e EAP a gente pede para consultar os terapeutas, porque eles vão indicar o melhor. Por liminar tá muito difícil. Pera aí, rapidinho. Ou a Márcia Silva pode entrar nos comentários e indicar, no caso da New Life, a Josué Machado e Lucimari Marins Machado, no Rio Grande do Sul. Entendi. Eu acho que a gente se alguém da Quality quiser entrar nos comentários e indicar a sua fosfo, pode indicar, porque eu acho que quem tem que escolher é o paciente. Show de bola. A gente teve que subir outra live, que o Face disse que a gente já está batendo 2 horas. O máximo que eu consegui foi 1 hora e 53 minutos.
E aí, graças a Deus, a gente não precisou pausar, né? É só clicar aqui, clicar Mas ali. o Face mentiu, porque a gente entrou atrasado. Pois é, né? O Face quer trabalhar com isso, já sabe como é que fez. Você vai entrar na lista, hein? Eu não fui bloqueado hoje de novo, Benito. Eu também. Claro, você juntou comigo. Vai estar nisso. Eu e a doutora Cíntia também. Eu fui bloqueado. Eu digo, parabéns, bem-vindo ao clube. Agora sim, bem-vindo ao clube. O clube dos bloqueados. Falou a verdade, bloqueio. É por aí. Deixa eu voltar lá no nosso vídeo ao vivo. Temos o quê? 5 minutinhos mais? Sim, com certeza. 10? Meia hora? 1 hora? 2, 3, 4? Vamos pra cima. Então fez parar tudo. Para, chega. Deixa eu ver. Não, tem a turma tá aqui. Estamos todos aqui, todos ao vivo. A Elizabeth está dizendo que por liminar ela tem que residir em outra cidade? Por que, Elizabeth? Você tem que morar em outra cidade? A liminar é pro Brasil inteiro, não tem disso não. Uhum. Que história é essa? Aí, Elizabeth, o César Antônio Casale, ele comprou através de um consultor aí pro sul. Foi tranquilo e o custo, R$270, mais o frete. E é o que eu falei, na New Life é realmente esse valor, mas o frete que o consultor vai passar é o Josué Machado ou a Lucimari Marins Machado. Se quiser a da Quality, procura o Alan Giongo, com G. Alan Giongo. O Alan, daqui a pouco ele vai entrar, deve estar fazendo alguma coisa, aí ele informa. Agora, essa história de liminar, ter que morar em outra cidade, que advogado disse isso, Elizabeth? Isso não existe. Então, Elizabeth, fica com a gente que aqui você vai receber toda a informação para resolver o problema, tá? Resolver o problema de chegar o medicamento, tá? Resolver o problema... O suplemento, sim. Enfim. Vamos fazer resolver essa o problema prometer. da doença. Isso. Do paciente. Trazer a informação, trazer a verdade. É esse o caminho que a gente vai trilhar. E aí, minha amiga? Recadinhos finais? Estou esperando alguma perguntinha. Acabaram as perguntinhas? Tem mais perguntinhas? Aqui. Parabéns aos dois. Valeu, Miriam. Obrigada, Miriam. Valeu. Aqui, segundo advogado aqui no Rio Grande do Sul, só o juiz de Farroupilha está deferindo. Qual é o nome desse advogado, Elizabeth? Porque que eu saiba, o advogado do Viva Fóssil disse que está sendo deferido no Brasil inteiro. E agora? Não sei. Eu também não sei. Eu acho que entre esperar é melhor a gente correr aquilo que... Elizabeth, conversa com o Josué Machado ou a Lucimari Marins Machado, anota o nome, pede para eles te enviarem o álbum de relatos da Fóssil da New Life, o álbum de exames. Márcia Silva, se puder, coloca aí o nosso link do YouTube que tem os vídeos com os relatos das pessoas que estão em uso. Enquanto você não consegue resolver essa história de liminar, depois você faz sua escolha, Elizabeth. Se você quiser continuar, é verdade. Você procura um advogado na sua cidade. Eu não entendi isso. Que coisa, né? São várias histórias, várias realidades diferentes. É isso que eu fico com pena, porque assim, o paciente, eu acho que ele fica tão confuso, já tem problema para se preocupar, o familiar, sabe? É tanta coisa para se preocupar. Qual é a função do grupo? Tirar um pouco da preocupação das suas costas e trazer a informação assim para você mastigada. Preocupe-se com o seu ente querido, preocupe-se com a sua saúde. A informação é essa, isso aqui vai te ajudar. Mas é tanta informação errada em tanto grupo, é gente que se aproveita da dor alheia, e aí o paciente acaba tendo que se preocupar muito mais do que se preocuparia se estivesse em um lugar só. Que coisa, hein? Isso é como passar em 10 médicos diferentes. Então escolha um grupo e siga só esse grupo. Vai ser melhor para você. Não precisa ser o meu, não. Não precisa ser o meu. Se você acredita só na força da Quality, fica só lá, na página do Dr. Renato, na página do Dr. Marcos Vinícius. Se você acredita só na força da PDT, fica lá. Não tem problema, é o seu direito de escolher. É o seu direito. Se você acredita em nós, que apresentamos todas as forças, dizemos a verdade, apresentamos os terapeutas, e indicamos inclusive cálcio EAP,
com terapia ortomolecular, fique só no nosso, por favor. Porque senão, fora dele, você vai ouvir tanta coisa. Que coisa, hein? Perguntas, mais perguntas. Aqui tá, aqui a gente já respondeu. Eu vou até pedir para minha equipe, como eu vou sair daqui e vou para casa, quem puder entrar, Marcinha, Vitor, pessoal, os administradores mesmo, os próprios terapeutas, se tiver alguma pergunta, porque os terapeutas também são administradores do grupo. Ok. Se puderem, por favor, entrar nos comentários e responder perguntas que tenham a ver com terapias alternativas, ou mesmo como conseguir a fosfo, e se quiser a fosfo da PDT, indicar então o Instituto Viva Fosfo. Mas seja qual for a sua opção, por favor, procure um terapeuta ortomolecular. Porque nós estamos falando de câncer e não de gripe. E tem uma outra coisa que o paciente se esquece. Quando ele recebe a notícia que ele tem um câncer, ele se esquece que ele tem um corpo inteiro. E ele começa a viver o tumor, em função daquele tumor. Só que você não é um tumor. Você é um organismo que precisa ser suprido em todas as suas necessidades, em todas as suas deficiências. O câncer é só parte disso. E se você fizer tudo direitinho, junto com os terapeutas, não importa que fosse você escolha, junto com os terapeutas, você vai ver que esse câncer é uma parte até bem pequena do seu organismo e da sua vida. A cura começa aqui, ó. Tá? Esse é meu último recadinho para vocês. Que legal. Gente, eu, analisando aí como é seu direito de escolher, eu também fiz a minha escolha. Então, ao longo da semana, em algum momento, você vai ver alguma postagem de como importar, quais são os procedimentos, qual é o contato que tem que fazer, todas essas coisas, porque a gente entende que o que é bom, o que está dando mais sucesso, precisa ser buscado aí para as pessoas. Mas este programa aqui, ele vai ter essa isenção de apresentar toda a verdade, apresentar todas as opções. A gente está aqui para dar um apoio, dar um suporte a essa guerreira que luta, e não é pouco. As tá? olheiras. Então, grande abraço para vocês. Se quiserem deixar perguntas aí nesta mesma live, depois que a gente encerrar, a equipe vai estar respondendo na medida do possível. Do jeito que eles são loucos, eles vão responder todas as perguntas. Você fica tranquilo. Pode levar um dia, mas vai responder. Mas deixa aí. Aproveita, se você não faz parte do grupo, é seu direito saber. Vai lá, busca, participa. Faça parte dessa rede do bem espalhada aí pelo mundo. E se você está vendo esse vídeo de um outro país que não tem ninguém, por favor, vamos levantar essa bandeira, vamos levar essa iniciativa para levar saúde para outras pessoas. Acho que isso vale a pena, é muito interessante, é muito bonzinho. Obrigado. Eu que te agradeço, Benilton, e assim, é seu direito de saber, é seu direito de escolher, né? Muito bem. Então, gente, fiquem todos com Deus, respeitamos o seu direito de crer no que você quiser. Sucesso, felicidades e pense bem, tá? É seu direito de saber, é seu direito de escolher. Até a próxima.